Embora não haja um retrato exato dos seres vivos mais antigos, pode-se imaginar que eles eram microscópicos e delimitados por uma membrana e que em seu interior reações químicas ordenadas e controladas transformavam moléculas de alimento em componentes da própria estrutura, o que permitia crescimento e reprodução. Os seres vivos atuais têm duas estratégias principais para obter alimento, fonte de energia e matéria-prima para o metabolismo. São seres autótrofos ou heterótrofos. Observou-se que, em certas condições especiais, proteínas podem se organizar formando películas ao redor de aglomerados de moléculas orgânicas. Esses fatos levaram os cientistas a pensar que, nas condições da Terra primitiva, moléculas orgânicas podem ter se isolado, se organizado, formando glóbulos microscópicos estáveis, precursores da vida. O salto definitivo rumo aos seres vivos teria ocorrido há aproximadamente 3 bilhões de anos, no momento em que esses glóbulos microscópicos adquiriram estabilidade e capacidade de produzir os seus próprios componentes. Algumas perguntas ainda não têm resposta, como, por exemplo, se esse passo crucial na evolução da vida é de seres vivos autotróficos ou heterotróficos. Embora não haja um retrato exato dos seres vivos mais antigos, pode-se imaginar que eles eram microscópicos e delimitados por uma membrana. Em seu interior, reações químicas ordenadas, controladas, transformavam moléculas de alimento em componentes da sua própria estrutura, o que permitia o crescimento e a reprodução. Os seres autotróficos, capazes de produzir substâncias orgânicas que lhes servem de alimento a partir de gás carbônico e de energia obtida do ambiente. A hipótese autotrófica é a mais aceita na atualidade. Seus defensores argumentam que na Terra primitiva não haviam moléculas orgânicas em quantidade suficiente para sustentar a multiplicação dos primeiros seres vivos até o aparecimento da fotossíntese. Os quimiolito-autotróficos produzem o próprio alimento a partir da energia liberada por reações químicas entre componentes inorgânicos da crosta terrestre. Uma possibilidade é que eles utilizassem compostos de ferro e de enxofre. Na imagem, uma bactéria que sobrevive em ambientes inóspitos. Uma possibilidade é que esses micro-organismos no passado vivessem num ambiente com muito ferro e enxofre. Essa ideia tem se consolidado graças à descoberta de micro-organismos que vivem em ambientes inóspitos, como fontes de água quente, vulcões submarinos, obtendo energia a partir de reações químicas. Experimentos de laboratório dão pistas sobre o que pode ter ocorrido com as moléculas precursoras da vida acumuladas na Terra primitiva, quando se adicionam experimentalmente proteínas em soluções aquosas com certo grau de acidez e salinidade, podem ser obtidos aglomerados proteicos microscópicos, em alguns casos relativamente estáveis, graças à formação de uma película de moléculas de água ao redor das proteínas. Essa é uma representação esquemática da formação de um coacervado, como é chamado o aglomerado microscópico de moléculas orgânicas. Nossos hipotéticos ancestrais poderiam viver como certos micro-organismos quimio-autotróficos atuais, ao redor de fendas vulcânicas submersas, onde há liberação contínua de gás sulfídrico. Segundo a hipótese autotrófica, a partir dos primeiros seres quimio-autotróficos, teriam se originado os outros tipos de seres vivos, inicialmente os que realizavam fermentação, depois os que fazem fotossíntese e finalmente os que respiram gás oxigênio, os aeróbicos. Apesar das dificuldades, seria bom se conseguíssemos nos preparar para a morte. Um dia toda a incrível organização que nos faz viver será desfeita. O interior de nossas células,
outrora formado por um monumental aparato molecular funcionante, se transformará gradualmente em uma sopa de moléculas orgânicas caoticamente reunidas. Esse é um trechinho do texto proposto para a leitura da aula de hoje. Livro, página 21. Apesar de a morte realmente dar sentido à vida, não é fácil pensar muito sobre ela. O texto destaca que, embora a morte biológica individual seja inevitável, a vida se perpetua ininterruptamente desde sua origem por meio da reprodução, evoluindo sempre. Utilize o roteiro a seguir como guia para refletir sobre o importante tema abordado no texto. Após ler o texto, página 21, façam os exercícios número 1, 2 e 3.